Você já se perguntou o que criou Deus? É uma pergunta simples que quase todos fazem em algum momento da vida, mas sempre recebemos a mesma resposta. Que não há resposta. Mas e se houvesse uma? Veja, eu costumava ser cristão, e lembro que, quando criança, me perguntava isso. Mas a resposta que sempre recebia era que Deus simplesmente é. Que Deus estava além do nosso entendimento humano. Mas e se isso não fosse verdade? E se pudéssemos entender? Você está pronto para descobrir a resposta para uma das maiores perguntas de todos os tempos? Para desbloquear esse mistério, precisamos olhar exatamente onde nos disseram para não olhar. O mundo do conhecimento proibido. Um mundo envolto em segredo que a Igreja fez de tudo para esconder do mundo. A resposta de que Deus está simplesmente além do nosso entendimento humano é uma que eu achei frustrantemente incompleta. Parecia uma desculpa para evitar responder uma pergunta crítica e fundamental. Então, comecei a questionar, a buscar respostas. E as respostas que encontrei foram, no mínimo, chocantes. Você sabia que havia ensinamentos secretos em seitas iniciais do cristianismo? Conhecimentos que foram deliberadamente banidos e destruídos pela Igreja? Escondidos ao longo da história, suprimidos por aqueles no poder, estão uma multiplicidade de livros proibidos, textos que dizem conter respostas a perguntas que as instituições religiosas mainstream preferem deixar sem serem feitas. Assista esse vídeo com mente aberta, permita-se questionar e me diga sua opinião nos comentários. Um desses livros é o Evangelho Secreto de João, um livro banido que revela uma visão inteiramente diferente de Deus e da criação. O livro secreto de João revela um Deus que é muito mais complexo e intrigante do que o homem barbudo no céu, que todos nós conhecemos na Igreja. Veja, ao longo da Bíblia, muitas vezes ouvimos Deus declarar que Ele é o único Deus verdadeiro e que não há outro Deus. Ele é possessivo e ciumento, requer obediência, adoração e até sacrifício humano. Então pense nisso. Por que um Deus todo-poderoso precisaria de constante reafirmação e adoração? Por que ele precisaria continuar afirmando que não há outro Deus? Isso não parece um pouco suspeito, quase como se ele estivesse escondendo algo? E se eu lhe dissesse que o livro secreto de João afirma que esse Deus que fomos ensinados a conhecer é, na verdade, um Deus das trevas que nos aprisionou aqui na Terra? Essa história também tem paralelos em outras crenças da época do Antigo Testamento, como dito no livro Deus, uma biografia. A salvação, de acordo com o livro de João, não é alcançada através da obediência a esse Deus, ou adoração, ou mesmo fé, mas através do conhecimento, entendendo a verdadeira natureza de nós mesmos e nosso lugar no cosmos. A natureza de Deus é pura. Agora é aqui que fica interessante. O livro secreto de João diz que foi, na verdade, Jesus quem levou Adão e Eva a comer da árvore do conhecimento. Foi Jesus que os incitou a comer o fruto proibido. Esse ato de libertação, o próprio ato que o cristianismo mainstream atribui a Lúcifer, é, de acordo com este livro, o primeiro passo em direção à salvação da humanidade. Mas pense nisso. Se de acordo com o livro secreto de João, um Deus das trevas criou a terra e nos aprisionou aqui, então quem é o verdadeiro Deus? O livro secreto revela a existência de um ser superior, uma entidade divina conhecida como o Um. O livro secreto de João diz que a unidade governa tudo. Nada tem autoridade sobre ele. É absolutamente completo e, portanto, não precisa de nada. É uma luz absolutamente perfeita. Este é o verdadeiro Deus, uma mente divina de pura luz, puro pensamento, que transcende toda a fisicalidade e limitações desta realidade. Aqui encontramos outra revelação chocante. A entidade das trevas, aquela que a Igreja nos levou a acreditar que é Deus, foi criada a partir desta mente divina, mas foi uma criação acidental. Um pensamento sombrio
nascido de um momento de desarmonia quando um ser de luz, conhecido como Sofia, agiu fora de sintonia com o resto da mente divina. Então, essa entidade das trevas trouxe o caos, criando um mundo de sonho, nossa realidade física, e prendeu fragmentos da mente divina dentro dela, envolvendo-os em corpos. E quem são esses fragmentos da mente divina? Nós, você e eu, cada ser humano neste planeta. De acordo com este antigo texto proibido, nós somos a mente divina. Somos fragmentos do Um. Nós somos Deus. Agora você está começando a ver por que a igreja não gostava deste livro. Mas espere um minuto. E quanto à nossa pergunta original, o que criou Deus? De acordo com o livro secreto de João, o Deus que conhecemos através do cristianismo tradicional, o Deus da Bíblia, foi criado acidentalmente através de uma perturbação ou acidente na mente do Um. Esse ser das trevas criou um mundo de sonho e nos prendeu, fragmentos da mente divina dentro dele. Mas lembre-se, tudo isso está acontecendo dentro da mente do Um. Esta realidade física, o mundo que vemos ao nosso redor, é tudo um sonho. E nós somos sonhadores que esqueceram que estamos em um sonho. Mas então, o que criou o Um, a mente divina, o verdadeiro Deus? O livro secreto de João diz que ele é eterno. Mas como pode ser eterno? Como algo, mesmo um ser de puro pensamento, pura luz, simplesmente existir sem uma causa, sem um começo? O livro secreto de João diz que o Um está além do nosso entendimento. Mas isso não é um pouco irônico? Que um livro todo sobre conhecimento declare como verdade suprema que a natureza de Deus é incognoscível? Então, aqui está o problema. Agora temos um entendimento melhor de Deus como uma mente divina pura, e que somos todos partes dela. Mas nossa pergunta original ainda não foi respondida. Para responder a essa pergunta, precisamos ir além do mundo do cristianismo. A Cabala é um antigo sistema de conhecimento esotérico que se originou no judaísmo. Tradicionalmente, o estudo da Cabala era reservado para homens com mais de 40 anos que eram estudiosos da Torá. Disse que através do estudo da Cabala, uma pessoa pode ganhar uma compreensão profunda do divino. Bem, isso é exatamente o que estamos procurando, e você notará que a Cabala tem algumas semelhanças muito grandes com o livro secreto de João, como a ideia do Um. No livro secreto de João, em seu núcleo, a Cabala ensina que existe uma mente divina conhecida como Ein Sof, que significa o infinito. Um dos símbolos-chave na Cabala é chamado de Árvore da Vida. Agora, esse símbolo representa a jornada do divino, do infinito, para o mundo físico e nossa jornada de volta ao divino. Consiste em 10 tempos? Para desbloquear esse mistério, precisamos olhar exatamente onde nos disseram para não olhar. O mundo do conhecimento proibido. Um mundo envolto em segredo que a igreja fez de tudo para esconder do mundo. A resposta de que Deus está simplesmente além do nosso entendimento humano é uma que eu achei frustrantemente incompleta. Parecia uma desculpa para evitar responder uma pergunta crítica e fundamental. Então, comecei a questionar, a buscar respostas. E as respostas que encontrei foram, no mínimo, chocantes. Você sabia que havia ensinamentos secretos em seitas iniciais do cristianismo? Conhecimentos que foram deliberadamente banidos e destruídos pela igreja? Escondidos ao longo da história, suprimidos por aqueles no poder, estão uma multiplicidade de livros proibidos, textos que dizem conter respostas a perguntas que as instituições religiosas mainstream preferem deixar sem serem feitas. Assista esse vídeo com mente aberta, permita-se questionar e me diga sua opinião nos comentários. Um desses livros é o Evangelho Secreto de João, um livro banido que revela uma visão inteiramente diferente de Deus e da criação. O livro secreto de João
revela um Deus que é muito mais complexo e intrigante do que o homem barbudo no céu, que todos nós conhecemos na igreja. Veja, ao longo da Bíblia, muitas vezes ouvimos Deus declarar que Ele é o único Deus verdadeiro e que não há outro Deus. Ele é possessivo e ciumento, requer obediência, adoração e até sacrifício humano. Então pense nisso. Por que um Deus todo-poderoso precisaria de constante reafirmação e adoração? Por que ele precisaria continuar afirmando que não há outro Deus? Isso não parece um pouco suspeito, quase como se ele estivesse escondendo algo? E se eu lhe dissesse que o livro secreto de João afirma que esse Deus que fomos ensinados a conhecer é, na verdade, um Deus das trevas que nos aprisionou aqui na Terra? Essa história também tem paralelos em outras crenças da época do Antigo Testamento, como dito no livro Deus, uma biografia. A salvação, de acordo com o livro de João, não é alcançada através da obediência a esse Deus, ou adoração, ou mesmo fé, mas através do conhecimento, entendendo a verdadeira natureza de nós mesmos e nosso lugar no cosmos. A natureza de Deus é pura. Agora é aqui que fica interessante. O livro secreto de João diz que foi, na verdade, Jesus quem levou Adão e Eva a comer da árvore do conhecimento. Foi Jesus que os incitou a comer o fruto proibido. Esse ato de libertação, o próprio ato que o cristianismo mainstream atribui a Lúcifer, é, de acordo com este livro, o primeiro passo em direção à salvação da humanidade. Mas pense nisso. Se, de acordo com o livro secreto de João, um Deus das trevas criou a terra e nos aprisionou aqui, então quem é o verdadeiro Deus? O livro secreto revela a existência de um ser superior, uma entidade divina conhecida como o Um. O livro secreto de João diz que a unidade governa tudo. Nada tem autoridade sobre ele. É absolutamente completo e, portanto, não precisa de nada. É uma luz absolutamente perfeita. Este é o verdadeiro Deus, uma mente divina de pura luz, puro pensamento, que transcende toda a fisicalidade e limitações desta realidade. Aqui encontramos outra revelação chocante. A entidade das trevas, aquela que a Igreja nos levou a acreditar que é Deus, foi criada a partir desta mente divina, mas foi uma criação acidental. Um pensamento sombrio, nascido de um momento de desarmonia quando um ser de luz, conhecido como Sofia, agiu fora de sintonia com o resto da mente divina. Então essa entidade das trevas trouxe o caos, criando um mundo de sonho, nossa realidade física, e prendeu fragmentos da mente divina dentro dela, envolvendo-os em corpos. E quem são esses fragmentos da mente divina? Nós, você e eu, cada ser humano neste planeta. De acordo com este antigo texto proibido, nós somos a mente divina. Somos fragmentos do Um. Nós somos Deus. Agora você está começando a ver por que a Igreja não gostava deste livro. Mas espere um minuto. E quanto à nossa pergunta original, o que criou Deus? De acordo com o livro secreto de João, o Deus que conhecemos através do cristianismo tradicional, o Deus da Bíblia, foi criado acidentalmente através de uma perturbação ou acidente na mente do Um. Esse ser das trevas criou um mundo de sonho e nos prendeu, fragmentos da mente divina dentro dele. Mas lembre-se, tudo isso está acontecendo dentro da mente do Um. Esta realidade física, o mundo que vemos ao nosso redor, é tudo um sonho. E nós somos sonhadores que esqueceram que estamos em um sonho. Mas então, o que criou o Um, a mente divina, o verdadeiro Deus? O livro secreto de João diz que ele é eterno. Mas como pode ser eterno? Como algo, mesmo um ser de puro pensamento, pura luz, simplesmente existir sem uma causa, sem um começo? O livro secreto de João diz que o está além do nosso entendimento. Mas isso não é um pouco irônico?
Que um livro todo sobre conhecimento declare como verdade suprema que a natureza de Deus é incognoscível? Então, aqui está o problema. Agora temos um entendimento melhor de Deus como uma mente divina pura, e que somos todos partes dela, mas nossa pergunta original ainda não foi respondida. Para responder a essa pergunta, precisamos ir além do mundo do cristianismo. A Cabala é um antigo sistema de conhecimento esotérico que se originou no judaísmo. Tradicionalmente, o estudo da Cabala era reservado para homens com mais de 40 anos que eram estudiosos da Torá. Disse que através do estudo da Cabala, uma pessoa pode ganhar uma compreensão profunda do divino. Bem, isso é exatamente o que estamos procurando, e você notará que a Cabala tem algumas semelhanças muito grandes com o livro secreto de João, como a ideia do Um. No livro secreto de João, em seu núcleo, a Cabala ensina que existe uma mente divina conhecida como Ein Sof, que significa o infinito. Um dos símbolos-chave na Cabala é chamado de Árvore da Vida. Agora, esse símbolo representa a jornada do divino, do infinito, para o mundo físico e nossa jornada de volta ao divino. Consiste em 10 Sefirot interconectadas, que são como estágios ou aspectos do divino. Assim como o livro secreto de João, a Cabala também ensina que o mundo material é uma ilusão. A Cabala ensina que, através do estudo da árvore da vida e da compreensão da inter-relação do Sefirot, os estágios de Deus, podemos ganhar insights sobre a natureza de Deus e nosso próprio potencial divino. Ensina que cada indivíduo tem uma centelha do divino dentro de si e que, ao explorar nosso interior, podemos chegar a uma compreensão mais profunda de nossa conexão com Deus. Mas aqui está a chave. A Cabala propõe que Ein Sof, o infinito, a mente divina, é ao mesmo tempo tudo e nada. Mas espere, como algo pode ser ao mesmo tempo tudo e nada? Parece uma contradição, uma impossibilidade. E então aqui encontramos um problema, porque, como de costume, afirma-se que o infinito não pode ser conhecido. Então chegamos a um beco sem saída, outro sistema dizendo que não podemos conhecer? Bem, ganhamos uma pista. E é que o divino é ao mesmo tempo tudo e nada. Mas como podemos entender isso? Para desbloquear esse mistério, precisamos nos voltar para o vazio. O conceito de zero, embora aparentemente simples, é um enigma em si mesmo. É um conceito que se originou no Oriente e possui implicações filosóficas profundas. Nas filosofias orientais, não é apenas um número vazio. É um conceito que representa o vazio, o nada que precede e segue toda a criação. Este vazio, este nada, é a tela sobre a qual toda a realidade é pintada. Veja, se zero representa o nada, talvez nossa resposta esteja escondida dentro dele. Para desbloquear os segredos do zero, precisamos nos voltar para uma compreensão matemática da existência. Pitágoras, o antigo filósofo e matemático grego, propôs que a realidade não é física, mas fundamentalmente matemática. Pitágoras disse: tudo é número, e o número governa o universo. Aqueles que eram devotos dos ensinamentos de Pitágoras, os pitagóricos, secretamente adoravam um símbolo chamado tetractis, que era um triângulo de 10 pontos organizados em 4 filas. O tetractis simbolizava a emanação de toda a existência a partir de um único ponto de unidade. Soa familiar? É muito parecido com a emanação da árvore da vida cabalística, que está enraizada no infinito, e o Um, do livro secreto de João, do qual toda a realidade emana. Você vê como eles estão todos contando uma história semelhante, mas cada um traz algo extra à mesa? Os pitagóricos oravam ao tetractis dizendo: abençoa-nos, divino número, tu que geraste deuses e homens. Ó santo, santo tetractis, tu que contens as raízes e a fonte da criação eternamente fluente,
pois o divino número começa com a pura unidade profunda. Então, onde isso nos deixa? Temos o livro secreto de João, sugerindo que toda a realidade existe dentro de uma mente divina. A Cabala propõe que essa mente divina é tudo e nada ao mesmo tempo, enquanto a filosofia pitagórica postula que toda a realidade é fundamentalmente matemática, emanando de um único ponto. Cada um desses sistemas esotéricos nos deu uma peça do quebra-cabeça sobre Deus. Você está pronto para a resposta? Na Cabala, o divino é dito ser tudo e nada, o que parece uma impossibilidade, uma contradição. Mas, na verdade, não é, se entendermos que a realidade é matemática. No reino da matemática, tudo é de fato nada. Todos os valores positivos e todos os valores negativos, quando combinados, equilibram-se perfeitamente para zero. Tudo é nada, matematicamente falando. Absolutamente tudo é também absolutamente nada. Porque todos os valores positivos e todos os valores negativos equilibram-se perfeitamente para zero. A mente divina é um infinito zero. É uma mente que contém informações matemáticas infinitas que se equilibram perfeitamente para zero. Veja, eu acredito que as pessoas precisam conhecer essa informação. Dediquei minha vida ao estudo do conhecimento oculto e criei um sistema conhecido como Neogenian para entender os segredos da existência. No sistema Neogenian, o conceito de uma entidade que é um infinito zero, tudo ao mesmo tempo, chamamos de zeta. Um zeta é um ser que encarna a plenitude infinita dentro de si e, ao mesmo tempo, anula-se para zero. É a interseção de tudo e nada. Então, em todos esses sistemas esotéricos que exploramos, o também poderia ser chamado de o infinito, ou poderia ser chamado de o vazio, porque é todos esses conceitos simultaneamente. É um zeta, e aqui fica ainda mais intrigante, porque nós também somos zetas. Você, eu, cada ser humano, cada alma é um zeta. Somos expressões individuais da mente divina. Cada um de nós é uma peça única do quebra-cabeça infinito que coletivamente forma o Todos nós somos o se expressando através da multiplicidade das almas, através da vasta variedade de vida. Assim como o é ao mesmo tempo tudo e nada, é ao mesmo tempo e muitos. Começamos com a pergunta: o que criou Deus? E agora temos uma resposta. Nada criou Deus. Deus é nada. Deus é o vazio, de onde todas as coisas emergem, o pano de fundo silencioso contra o qual a sinfonia da existência toca. A mente divina, o é um vazio repleto de potencial infinito. É um nada eterno que dá origem a tudo rearranjando suas informações matemáticas internas. Pense nisso como um código de computador que rearranja suas informações para gerar um mundo de videogame. Mas isso não contradiz a antiga crença de que Deus não pode ser conhecido? Não é que Deus não possa ser conhecido, é que Deus é nada, e nada é difícil de compreender. É algo além das palavras. É difícil de agarrar porque, bem, o que se está tentando agarrar é nada. Então, quando os antigos encontraram o nada, pensaram que Deus não poderia ser conhecido. Não é que não possa ser conhecido, mas que é nada. Veja, zero pode ser imaginado de duas maneiras diferentes. Você pode imaginar zero como sendo completamente vazio, mas também pode imaginar zero como sendo infinitamente cheio de todos os valores possíveis.